Bom dia a todos. Então, dando continuidade a apresentações da gestão ambiental, o nosso grupo vai apresentar sobre o Plano ABC. Meu nome é Vinícius e os demais integrantes do grupo são Augusto, Bruna, a Eduarda, o Leandro, o Rafael e o Roberto. A apresentação ela se dará da seguinte forma: primeiramente com a introdução, depois materiais e métodos, resultados e discussão, conclusão e então referências. Então, a introdução: o efeito estufa ele é essencial para a existência humana. De que forma? Os gases do efeito estufa ele impede que os raios solares em forma de calor refletidos pela superfície terrestre retornem de forma completa para a atmosfera. Dessa forma, impedindo variações bruscas na temperatura. Se não fosse o efeito estufa, a temperatura média da Terra seria menos 18 graus. No entanto, o efeito estufa ele tem sido agravado pela ação antrópica, principalmente pelo aumento das emissões de gases do efeito estufa, que se deram em decorrência da Revolução Industrial, com o aumento do uso de energias não renováveis, como, por exemplo, petróleo, e também da Revolução Verde, com o aumento do uso desenfreado de fertilizantes nitrogenados, do revolvimento excessivo do solo, da drenagem de pântanos, do aumento de queimadas, entre outras atividades. E esse aumento da emissão de gases de efeito estufa, ele causou aumento das concentrações desses gases, principalmente o CO2, o óxido nitroso e o metano. E isso faz com que desastres climáticos sejam cada vez mais comuns, como provavelmente vocês já tenham acompanhado nas mídias, como, por exemplo, secas, geadas tardias, chuvas torrenciais, temporais, e a agricultura dos setores da economia, ela é a que mais sofre influência dessas mudanças climáticas. E o Brasil ele está muito preocupado com as mudanças climáticas. E durante a COP15, realizada em Copenhague, o Brasil ele anunciou o compromisso internacional de forma voluntária para reduzir as emissões de gases do efeito estufa entre 36,1% a 38,9% até 2020. Como já mencionado, a agricultura ela é um dos setores da economia que mais pode sofrer com as mudanças climáticas. No entanto, ele também é um dos setores que mais pode influenciar na mitigação das emissões dos gases. E pensando nisso, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento criou o Plano ABC, que é a agricultura de baixo carbono, onde que é uma política pública que visa aumentar o uso de tecnologias agrícolas sustentáveis, com alto potencial na mitigação de emissões dos gases de efeito estufa e, assim, no combate ao aquecimento global. Ficou definido que o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, juntamente com a Embrapa, ficaram responsáveis por coordenar, acompanhar e monitorar as ações do Plano ABC. E no Plano Agropecuário de 2010-2011, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ele promoveu a criação do Programa ABC, com a destinação de uma linha de crédito de 2 bilhões de reais para financiar práticas adequadas, tecnologias e sistemas produtivos eficientes, de modo a incentivar produtores e empresas rurais a contribuir para a mitigação das emissões dos gases de efeito estufa. Bom dia a todos, meu nome é Eduarda Anderson e eu vou apresentar para vocês o nosso material e métodos. Bom, o trabalho ele foi realizado através de uma pesquisa bibliográfica, onde foi utilizados trabalhos publicados no período de 2011 a 2021, e a ferramenta de busca foi o Google Acadêmico.
Para a pesquisa, foi utilizado os termos o que é Plano ABC nos dias atuais e Programa ABC. Os trabalhos eles foram selecionados e avaliados pelo grupo e, no final, serão apresentadas as considerações finais atreladas aos objetivos do mesmo. Os resultados de discussão. O Plano LABC ele é composto por 7 programas de financiamento, né, segundo a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil de 2019, onde o primeiro deles é o Sistema de Plantio Direto, que é baseado na manutenção dos resíduos vegetais, na eliminação das operações de preparo do solo e na adoção de rotação de culturas. O segundo, a gente encontra a integração lavoura-pecuária-floresta, que é realizada pelo sistema de produção que integra atividades agrícolas, pecuárias, florestais, realizadas na mesma área de cultivo consorciado, em sucessão ou rotacionado. O terceiro é a recuperação de áreas e pastagens degradadas, que é realizada pela implantação de sistemas que recuperam a capacidade produtiva das pastagens degradadas, com o incremento na produção de biomassa vegetal das espécies forrageiras e correto manejo. O quarto é as florestas plantadas, que é realizado pela produção de florestas plantadas para fins econômicos, principalmente com espécies de eucalipto e pinos. O 5, que é a fixação biológica de nitrogênio, é realizada pelo uso de micro-organismos que transformam o nitrogênio atmosférico em nitrogênio prontamente assimilável pelas plantas e utilização de plantas que dispõem no solo de nutrientes. O 6º, que é o tratamento de dejetos animais, é realizado pela implantação de projetos de tratamento de efluentes e dejetos animais, o que contribui para a redução do metano na atmosfera. E o 7º, que é a adaptação às mudanças climáticas. As consequências das mudanças das temperaturas e distribuição das chuvas sobre as culturas e vegetação podem resultar em safras menores e produtos de menor qualidade. O sistema ele tem a estratégia de promover sistemas diversificados e o uso sustentável da biodiversidade e dos recursos hídricos. Olá, me chamo Rafael. Vou falar um pouquinho sobre as metas do Plano ABC, sobre a recuperação de pastagens degradadas, tá? Que tem um compromisso de 15, diminuição de aumento, na verdade, de 15 milhões de hectares, tá? Com isso, eles têm um potencial de diminuir a produção de CO2 entre 83 a 104. A integração de lavoura, pecuária e floresta tem um compromisso até 2020, ter um aumento de 4 milhões de hectares, com o poder de ter a mitigação de 18 a 22 CO2. O sistema de plantio direto, que tem o compromisso do aumento de 8 milhões de hectares, tendo potencial de mitigação de 16 a 20, diminuindo o CO2, afetando a camada. A fixação biológica de nitrogênio, que tem um compromisso de 5,5 milhões de hectares, de florestas plantadas, de 3 milhões de hectares, e o tratamento de dejetos de animais, de 4,4 milhões. Bom, para alcançar essas metas, vão ser realizados financiamentos. Quem pode solicitar esses financiamentos? Os produtores rurais, tanto pessoa física quanto jurídica, e cooperativas de produtores. Podemos notar na direita ali os planos que possuem, como recuperação de áreas, produção orgânica, de plantio direto, que é financiamento para aumentar as áreas de plantio direto, de integração lavoura-pecuária e florestal também, entre outros. Bom dia a todos, eu me chamo Leandro Peraça e eu vou trazer para vocês alguns itens que podem ser financiáveis pelo plano. A elaboração de projeto técnico é um deles, que também compõe o georreferenciamento da área do projeto, assim como a aquisição de insumos e também o pagamento de serviços relacionados à implantação e à manutenção dos projetos. Também a aquisição de insumos para correção tanto de pH quanto de fertilidade, que seria o calcário e o pó de rocha,
e os processos envolvidos neles, como transporte, aplicação e incorporação, a adubação verde, como também o plantio de culturas de cobertura de solo, e também a aquisição de máquinas e implementos, e desde que elas sejam fabricadas dentro do país. Bom, além do investimento, pode ser também financiado um custeio associado ao investimento, desde que o valor desse custeio seja até 30% do valor do financiamento, sendo que o custeio ele é como se fosse um empréstimo, só que ele é consumível durante o ano agrícola, o ano de produção. Então, se ele for de destino à implantação ou manutenção de florestas comerciais, ele pode chegar até 35% do valor desse financiamento. Mas no caso que ele seja para rebanhos, sendo bovinos, ovinos ou caprinos, ou processos relacionados e também sêmen dessas espécies, esse custeio pode chegar aí até 40% do valor do financiamento. Então, bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, meu nome é Augusto Victor Demarco. E hoje eu vou falar um pouco sobre a taxa de juros que esse programa ABC oferece, né, para o produtor. Bom, a taxa de juros prefixada em até 5,5% ao ano são para as seguintes finalidades: adequação ou regularização das propriedades rurais frente à legislação ambiental, inclusive recuperação da reserva legal, de áreas de preservação permanente, recuperação de áreas degradadas, implementação e melhoramento de planos de manejo florestal sustentável. E tudo isso se enquadra ao plano ABC ambiental. Então, tudo que você conseguir adequar a sua propriedade a esse ABC ambiental, então você consegue uma taxa de juros mais baixa dentro do banco. E para as demais finalidades, a taxa de juros prefixada é de até 7% ao ano. Bom, e qual é o valor máximo do financiamento? Bom, o valor máximo do financiamento é de 5 milhões por cliente por ano agrícola e 150 milhões para financiamento para empréstimo coletivo. Então, se a pessoa retira em um CPF, né, um PF, para um produtor, ele consegue até 5 milhões. Mas se for uma empresa com mais de um sócio, esse valor pode chegar até 150 milhões. E no caso de financiamentos a cooperativas para repasse cooperado, então o limite se refere a cada cooperado beneficiado pelo financiamento. Então esse valor pode ser ainda maior. Então admite-se a concessão de mais de um financiamento para o mesmo cliente por ano agrícola, respeitando o limite do programa quando a atividade assistida requer e ficar comprovada a capacidade de pagamento do cliente. Bom, quanto à participação do BNDES, pode chegar até 100% do valor dos itens financiáveis, tá? E quais são os prazos que o banco vai disponibilizar para o produtor? Então, até 12 anos, incluindo até 8 anos de carência para o caso de implantação e manutenção de florestas comerciais e para a produção de carvão vegetal, também para implantação e manutenção de florestas de dedeizeiro, açaí, cacau, oliveiras, nogueiras, e também para a recomposição e manutenção das áreas de preservação permanente ou de reserva legal. Então, os prazos são maiores para esses casos. E para os demais casos, esse prazo chega de até 10 anos, incluindo 5 anos de carência. E quais são as garantias, então, que o banco oferece ao produtor? Então, a garantia é de livre negociação entre a instituição financeira credenciada e beneficiária do financiamento, observadas as normas pertinentes do Conselho Monetário Nacional. Bom dia, meu nome é Bruna Benites e vou falar um pouco sobre a segunda etapa do Plano ABC. Devido aos resultados positivos alcançados na primeira etapa, o Plano ABC ele foi renovado para os próximos 10 anos. Na nova fase, denominada ABC+, 2020-2030, os esforços estão voltados para que a área de produção agropecuária adote sistemas de produção sustentáveis e resilientes,
O ABC+, ele tem como objetivo geral promover a adaptação à mudança do clima e o controle das emissões de gases de efeito estufa na agropecuária brasileira, com aumento da eficiência e resiliência dos sistemas produtivos, considerando uma gestão integrada da paisagem. Bom, o Plano ABC+, ele tem como metas evitar a emissão de mais de 1 bilhão de toneladas de dióxido de carbono e expandir a área com tecnologias ABC para 72 milhões de hectares até 2030, um incremento de 103% em relação à década anterior. Essa nova fase, ela reforça a necessidade urgente da agropecuária brasileira dar continuidade à adoção de estratégias que aumentem sua capacidade adaptativa frente à mudança do clima. As ações operacionais do plano estão estruturadas sobre 3 estratégias conceituais, sendo elas a abordagem integrada da paisagem, com foco no aumento da capacidade adaptativa dos sistemas de produção agropecuária, contribuições para a mitigação de gases de efeito estufa aliada às de adaptação e estímulo à adoção e manutenção de sistemas, práticas, produtos e processos de produção sustentáveis. Então, apresentando tudo isso que a gente viu e querendo mostrar para vocês uma perspectiva diferente sobre o Plano ABC, a gente consegue concluir alguns pontos sobre tudo isso que a gente viu até então e sobre um pouco também de forma mais realística, de forma como acontece, né? A gente consegue sentir um pouco da falta de incentivo para a realização do plano e realização dos agricultores, porque sanções legais, né, para o descumprimento dos objetivos do plano ou metas intermediárias estabelecidas, fragilizando eventualmente a implementação, né? A falta de incentivo, então, por parte dos produtores e empresas em buscar maneiras sustentáveis de realizar ações que venham a reduzir as emissões de gases prejudiciais ao meio ambiente, porque muitas vezes o produtor não quer fazer ou não quer cumprir com esses deveres e não tem sanções, não tem medidas que venham a punir ele, né? Então, fica fácil do produtor desdenhar isso. Leis federais, estaduais e sanções devem ser discutidas ao não cumprimento, então, né, desses estímulos ao cumprimento do Plano ABC. Deve ser feito, mais do que tudo, um bom planejamento correto e ético, para que esses incentivos, essas sanções sejam cumpridas. Os mecanismos concretos de um sistema efetivo para maior eficiência e controle ainda precisam ser melhorados, planejados, pensados e projetados. Os objetivos, eles têm que ficar claros, têm que ser bem discutidos entre os produtores e os governantes, né, aqueles que vão planejar esse plano para os produtores. O desdobramento das ações, a alocação de responsabilidades, a definição do fluxo decisório, a definição de metas intermediárias e o monitoramento de resultados, eles precisam ser bem desenvolvidos, uma vez que faltam informações de controle que possam, né, dar uma maior clareza sobre o atingimento afetivo dos objetivos do plano. E, mais do que tudo, deve ser aperfeiçoado o sistema para lidar de acordo com a realidade dos produtores e a realidade, né, do sistema agropecuário brasileiro. Deve ser avaliado de forma realista o poder de atuação no concreto de cada um dos possíveis envolvidos na implementação e no controle dos resultados do plano. A disseminação deve ser melhorada, redefinindo, ampliando e aprimorando os mecanismos de disseminação do plano. E os agentes financiadores, né, aqueles que vão gerar o dinheiro que vai ser destinado aos produtores para eles que possam reduzir as emissões de gases de efeito estufa, se aproximar de instâncias com a Comissão Executiva Nacional e os grupos gestores estaduais. Aqui estão algumas referências que a gente utilizou para a utilização do trabalho. E muito obrigado pela atenção de todos.